Os acontecimentos dos últimos dias soam como alerta. A Marcha para Jesus, que foi uma tentativa de Jair Bolsonaro renovar seu apoio ao eleitorado, e as ameaças que Glenn Greenwald recebeu em mensagem dizendo que o governo Bolsonaro vai reprimir a imprensa alternativa, os jornalistas independentes e a blogosfera progressista. Então, o que vemos é que o atual cenário político foi um preço caríssimo por toda a omissão que as esquerdas tiveram em vários aspectos. Mas um deles, pouco mencionado, está em ouvir o canto de sereia de uma parcela da intelectualidade que eu defino como intelectualidade bacana. Uma intelectualidade que, num contexto de anti-intelectualismo, quer soar legal, atraente, moderna e com grande influência, se não no grande público, mas na intelectualidade em geral. Essa intelectualidade bacana, cuja Santíssima Trindade, assim definida, por causa da forma quase divinizada com que esses intelectuais eram abordados nas páginas da internet, era composta por Paulo César Araújo, autor de Eu Não Sou Cachorro Não, Hermano Viana, antropólogo, autor de tese sobre o funk carioca, e Pedro Alexandre Sanches, jornalista que, por sua passagem pela Folha de São Paulo, bastante destacada, é conhecido como Filho da Folha, se empenhou pela legalização. Criaram uma falácia do suposto combate ao preconceito para forçar a aceitação da legalização por públicos dotados de algum esclarecimento intelectual. Sabe-se que a legalização é uma suposta cultura popular que se baseia no mito da apologia à pobreza, à ignorância e ao grotesco, e que tratam o povo pobre de maneira caricatural e estereotipada. A ideia era supor uma pretensa cultura popular através de fenômenos meramente midiáticos, comerciais, e que, sob o pretexto da cultura das periferias, um termo tomado emprestado de Fernando Henrique Cardoso na sua Teoria da Dependência, se fazia a apologia à miséria, à ignorância, ao grotesco e aos problemas e debilidades vividos pela população pobre e tratados como uma realidade falsamente positiva. Era um discurso confuso, contraditório, porém bastante sofisticado e pregado com a intensidade que o antigo IPSI-BAD, institutos de fachada que existiram nos anos 60, fizeram contra o governo João Goulart. Pois esse IPSI-BAD pós-tropicalista que se viu a partir de 2002 era bem mais perigoso, porque eles agiam dentro da mídia de esquerda, iludindo esquerdistas muito influentes, forçando neles a aceitação da legalização, que já estava bastante consolidada no outro lado ideológico, a mídia de centro-direita. Aí observa-se um disparate. Enquanto na mídia de esquerda, como Carta Capital, Caros Amigos, Revista Fórum e outros, havia toda a apologia à legalização, principalmente através dos festejados artigos de Pedro Alexandre Sanches, nas redes sociais quem é que defendia tudo isso eram pessoas reacionárias, que mais tarde se constituiriam nos chamados bolsominions. Por trás dessa falácia do combate ao preconceito, o objetivo oculto, além de intelectuais invadirem a esquerda, puxar o saco de Lula e Dilma, visando uma boquinha na Lei Rouanet, absorvendo verbas públicas para alimentar os seus coletivos de fachadas, havia também a preocupação de afastar o povo pobre das mobilizações sociais, sob a desculpa de que a legalização era a própria mobilização social do povo pobre. Sabemos que isso não é verdade. Imagine o povo pobre se reunindo e andando como gado até o galpão do subúrbio de sua proximidade para ver o ídolo popularesco do momento, por influência de um poder midiático supostamente popular, mas dominado por oligarquias regionais bastante poderosas.
Isso realmente não é ativismo e o povo pobre acabou sendo marginalizado pelos próprios debates e movimentações das esquerdas por causa desse recreio brega. É aí o que vemos. Enfraqueceu-se a base popular do esquerdismo e abriu caminho para o contraponto das classes médias reacionárias que, aos poucos, começaram a desqualificar os governos do PT e enfraquecer Dilma Rousseff e Lula. Não por acaso, Pedro Alexandre Sanches e Sérgio Moro vieram da mesma cidade, a conservadora Maringá, no interior do Paraná. Mas isso pode ser entendido como uma mera coincidência geográfica. Mas o que não é coincidência é a atuação de cada um no enfraquecimento dos esquerdistas. Um defendendo a brigalização e outro preparando o terreno para derrubar o Partido dos Trabalhadores do governo federal. E a partir daí, vemos a mídia venal lutando para o enfraquecimento da cultura, que seria a base das ações sociais humanas, e permitir com isso o golpe político que se deu em 2016. Foi o preço a ser pago pelas esquerdas, o de aceitar o canto de sereia de ideólogos da brigalização, acreditando que com isso o povo pobre pudesse promover uma revolução social. Mas nada disso foi feito, e o que se viu, principalmente, é que a mídia que mais se empenhou historicamente na brigalização cultural, principalmente o SBT, a Record e as diversas rádios regionais e popularescas espalhadas por todo o Brasil, foram apoiar o golpe político de 2016 e apoiar não só políticos do PSDB e nem somente o governo de Michel Temer, mas mergulhar fundo no apoio a Jair Bolsonaro. Aí as esquerdas estão em estado de choque, porque acreditavam que a brigalização fosse fortalecer o esquerdismo, quando na verdade o enfraqueceu. E essa falácia do combate ao preconceito só trouxe como resultado um Brasil ainda mais preconceituoso.